Shalom. Nós vamos começar agora a falar sobre a reza, tefilá. Naturalmente, isso implica nosso total conhecimento, reconhecimento da existência de um Criador. Isso é fundamental para a pessoa que vai rezar. É saber que tem alguém que escuta o que ela fala e determina então o que pode fazer para essa pessoa. Hoje, com os meios tecnológicos, fica fácil da pessoa imaginar que existe um Criador que ouve as nossas palavras, porque tem também telefone que você liga e vê, e pode estar falando com uma pessoa longe, muito longe, milhares de quilômetros, e no entanto ela entende o que você está falando. Então é muito fácil ampliar esse pensamento e saber que tem alguém que escuta o que a gente pede. Então a primeira coisa importante é saber desse Criador. A segunda coisa importante é amar esse Criador e temer esse Criador. O grande sábio Rab Nachman de Breslev, no seu ensinamento número 4, Likutei Moharan Tiniana, ele explica que, por parte de Hashem, do Criador, abençoado seja, a benevolência dele é infinita. A benevolência dele é infinita. E se nós querermos receber essa benevolência, nos será impossível de receber, porque a pessoa se anula diante de tanta benevolência. Imagina uma luz muito forte, a pessoa não vê nada na luz forte. Ela só sabe que é forte, mas ela não vê nada. Mesma coisa, aproximadamente, dizendo, em relação a Hashem. A gente não vai conseguir sentir Hashem, assim diz Rav Nachman, Yom Brahá, não vai conseguir por amor, porque a gente vai se anular e não vai ver ele, não vai entender ele e não vai perceber ele. Para que se possa ocorrer, tem que ter então o que eu chamo de freio. Tem que ter a Midá, o atributo da Gvurá, ou seja, tem que ter a Irat Shamayim, o medo de Hashem. Para a gente ter medo de Hashem, a gente tem que entender que Hashem tem uma vontade. E se você fizer contra a vontade dele, abençoado seja, então vai ter então a punição. E se você fizer da vontade dele, então vai ter uma recompensa. Isso permite duas coisas. A mais importante, que a pessoa percebe Hashem, quando ele percebe que a vontade de Deus, abençoado seja, de Hashem, abençoado seja, foi feita ou não foi feita. Isso permite, então, que Hashem possa se revelar. Como ocorreu na saída do Egito, por exemplo, que o povo de Israel percebeu a existência de Hashem, o amor a Hashem foi grande nessa hora. Por outro lado,
o povo os egípcios afundaram. Houve uma punição que deu então a perceber que existe uma punição, existe uma recompensa, existe uma vontade divina e existe Hashem, e você percebe ele. Do contrário, se for só Ahavá, for só amor, não vai dar para perceber ele. Então a pessoa tem que então agora tentar entender Hashem. Isso é feito quando a pessoa estuda as leis de Hashem, que foram dadas por Hashem, abençoado seja, para o povo de Israel, através do sábio Moshe Rabbeinu. Temos então agora condições de entender a vontade dele e saber procurar entender por que às vezes, aparentemente, essa abundância não chega. Na linguagem dos sábios, Hashem sai, vai para cima e não fica aqui embaixo mais, porque alguma coisa está irritando ele. Abençoado seja. É a saída da presença divina de Hashem. E todo o nosso trabalho, cumprindo os comandos de Hashem, cumprindo tudo o que ele quer, é para trazer a presença divina aqui entre nós. Trazer a Shekhinah para dentro da terra, para onde a gente mora, se possível nos nossos corações também. Então agora a pessoa então pode rezar. Rezar é uma comunicação que você tem com o Criador, abençoado seja, onde você pode falar o que você quer com Ele. A princípio, a reza não tinha nenhuma limitação, nem de tempo, nem de palavras. As pessoas sabiam o que rezar. Porém, com o tempo, fica muito mais difícil para a gente abrir a boca diante de um ser tão poderoso e nós não sabemos mesmo o que falar. Então, para isso, os sábios de Israel fizeram uma reza que se chama Shmone Esrei, são 18 bênçãos, pedidos, elogios, que com o correr do tempo foi adicionado mais um e passou a ser 19, porém o nome 18 ficou ainda como o nome dessa reza. E a Torá nos pede também o comando de falar o Shema Israel, onde a gente decreta Hashem como nosso rei, nosso Deus, quem controla tudo. Então, é feita então uma reza que é composta também da Kriyat Shema, do Shema Israel, e da reza Shmone Esrei. Shema Israel, ele também está cercado por bênçãos, são conhecidas como bênçãos antes do Shema, bênçãos depois do Shema. Tem também essas bênçãos que são diferentes se a pessoa está rezando o Shema do dia, Shaharit, ou se está fazendo o Shema do anoitecer, Aravit. Essa reza também não começa direto com as bênçãos do Shema e do Shmone Esrei.
A pessoa tem que aquecer, entre aspas, e não direto falar com Hashem, direto falar Shema Israel. Ele tem o que então se chama Psuque de Zimbra, que são versos do Teilim, que foram compilados de uma determinada forma, para então elevar a pessoa devagarinho, para ele poder chegar na bênção do Shema, bem concentrado, com muita kavaná, com muita intenção do coração. E antes desse Psuque de Zimbra, os sábios decretaram também os Korbanot, onde ele fala sobre o serviço que era feito no templo. Portanto, vamos resumir. Temos toda uma espécie de preparo, bênçãos, quando acordamos, isso já foi visto. Essas bênçãos fazem com que a pessoa esteja sempre com Hashem no coração, agradeça que ele devolveu a alma depois que foi dormir. A gente lava as mãos para retirar a impureza quando a gente dorme. A gente fala bênçãos para Hashem permitir que a gente caminhe. A gente coloca o talit, tefilim. De preferência, vai até uma sinagoga rezar junto com outras pessoas, que é uma reza mais forte, mais recebida por Hashem. Se possível, vai na mikva para aumentar a pureza. Então começa com os korbanot, foram os sacrifícios que eram feitos no templo. Todos esses sacrifícios estão escritos na Torá. Depois a pessoa fala as bênçãos do Kriyat Shema, a bênção antes do Kriyat Shema, fala o Kriyat Shema, depois fala depois do Kriyat Shema, a outra bênção. Depois ela entra então na reza que se chama reza da Amidah. A pessoa reza essa reza em pé, ao contrário dos outros que citamos até agora, que é sentado na maior parte das vezes. Alguns versos a gente fala também em pé, porém a reza dos 18 bênçãos é feita totalmente de pé, como se a pessoa estivesse diante de Hashem e ela recita o que ela quer. Mais tarde falaremos mais sobre cada item que está sendo falado agora. Nessa reza de 18 bênçãos, a pessoa pode tanto falar bênçãos só de admiração a Hashem, como cada bênção, ela pode também, na maior parte das vezes, pedir também coisas pessoais dela. Depois dessa reza da Amidah, a gente faz o que se chama Tahanun. A pessoa, ela se abaixa e fala palavras de perdão para Hashem. Depois, às vezes, segundas e quintas, os dias da semana, os dias úteis da semana, são feitos também a leitura da Torá. Depois termina a reza. Nós vamos ver devagarinho tudo isso, mas é bom que cada um tenha um sidur. O sidur organiza tudo que a gente falou agora, desde manhã até de noite. Então poderíamos então explicar e ver direitinho cada parte da reza. Poderíamos também rezar para que Hashem ajude a gente a estudar melhor a Torá,
podemos realizar também tudo o que precisa. Portanto, quem quiser estudar algum assunto através dos meios tecnológicos, seja bem-vindo, que você tenha muita bênção com isso. Tem muitos assuntos que hoje quem estuda na parte eletrônica, ele sabe muita coisa, tem muito detalhe. O máximo que vai acontecer, se alguém começar a estudar muito, é que vai saber mais do que eu. Não precisa estudar muito para saber mais do que eu. Então, pode-se estudar kashrut, pode-se estudar leis de pureza familiar. Enfim, tem muita coisa boa que a pessoa deve, pode e deve até procurar. Depois, isso não impede a gente de voltar e explicar direitinho cada parte. Talvez com menos detalhes do que tem por aí, mas a gente dá uma base aqui. A gente vem aqui, não vamos falar tudo sobre tudo, que não dá, é muita coisa. Nós vamos falar uma base, essa base vai acompanhar a pessoa para sempre. E, em cima dessa base, ela vai adicionando cada vez mais conhecimento. Portanto, resumindo, nós vamos falar agora sobre a reza. Vai falar sobre a reza, é impossível não falar sobre a Shem, abençoado seja. Esse é o nosso objetivo. Não estamos falando de religião aqui. Não estamos falando de nada disso. Nós queremos nos aproximar de Hashem, abençoado seja. Ele existe. Ele fez tudo isso. E nós queremos fazer a vontade dele. A vontade dele a gente tem que acreditar que está na Torá. Está na Torá, escrita e oral. E nos decretos dos rabinos, os verdadeiros sadiquim que conseguiram trazer a vontade de Hashem em determinadas alahot, determinados procedimentos que as pessoas têm dúvidas. Não falta discussão na Guemará. Até você chegar a um procedimento, passa-se muita discussão. Portanto, a pessoa tem que se acostumar com isso. Não é uma fórmula matemática e ponto final. A coisa é discutida. Mas, para a pessoa começar, ela tem que aprender já com a alahá, já com o procedimento. Se a pessoa for um procurador muito profundo, que sabe se aprofundar mais, ela vai ter que estudar como chegou a essa alahá. Qual foi a discussão? Quem ganhou? Quem perdeu? Certo? Ninguém perde, mas qual é a alahá decidida segundo qual sábio? Então, gente, isso aqui é só uma introdução e em breve nós vamos começar devagarinho a falar na reza, em todas as fases da reza, o que for necessário. Então, tudo de bom, obrigado, shalom.